Nós devemos voltar a buscar a causa dos problemas, porque nós somos hoje uma população de pessoas doentes. E a ciência, ela evoluiu muito em manter doentes vivos, ela é ótima nisso, mas ela virou as costas para entender por que nós adoecemos. Existem, por exemplo, estatísticas de grandes estudos que mostram que o grande problema, o que causa doenças cardiovasculares, o que causa câncer, são exatamente o excesso de carboidratos. Um dos grandes estudos mais clássicos é o estudo de Pure, que foi feito em 18 países, e que demonstrou de forma cabal que o consumo de carnes, de gordura saturada, por exemplo, não causa doenças cardiovasculares, ele não causa aumento de câncer. O que causa são o excesso de carboidratos. Eu sempre falo, Leda, para meus pacientes o seguinte: escolhe o doce que tu mais gosta e come ele uma vez por semana. Com açúcar? Com qualquer... Qual que tu mais gosta? Come ele uma vez por semana. Mas para de inventar receitinha fit todos os dias. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui de Osnagli, o Encontro de Gerações. E hoje vamos falar de saúde, vamos falar de dieta ancestral, vamos falar do ciclo original com o Dr. Fernando Bastos, que é palestrante, é escritor e também tem pós-graduação em nutrologia e medicina do esporte, ciências do esporte. Como é que é? Ciências? É medicina do exercício, do esporte, né? Ah, legal. Pós-graduação. E eu sou o Duda Nagli, ator, empresário. Eu sou Leda Nagli, jornalista. E vamos tirar um monte de dúvida, porque particularmente é um universo que eu também me interesso muito. Essa coisa do ciclo original, da dieta dos nossos ancestrais, da espécie humana. Muito obrigado por ter vindo. É um prazer enorme estar aqui com vocês, né? É uma honra. E o ciclo original, ele, na verdade, ele é muito mais do que a nossa alimentação, né? Ele é, na verdade, o ambiente que nós deixamos para trás de forma arrogante. E isso gerou um descompasso evolutivo entre a nossa biologia e o ambiente que a gente vive. Ou seja, nós mudamos de forma muito agressiva e radical o ambiente e a forma como nós vivemos, e isso fez com que a gente, infelizmente, não tivesse tempo suficiente para nos adaptarmos. E aí nós estamos vendo as consequências hoje. Qual é a dieta que você defende? A dieta que nós consumimos durante 99,9% do nosso tempo aqui na Terra. Se nós formos dividir a história da humanidade em um ano, durante 364 dias nós não comemos grãos, nós não comemos farinha. Açúcar, então, foi na última hora. Então, a dieta que eu defendo é aquela dieta que tem como base alimentos de origem animal, porque nós somos essencialmente caçadores-coletores. E nós complementamos, sim, com vegetais. Mas quais vegetais? Aqueles vegetais que ocorrem naturalmente na natureza, né? Então, verduras, legumes, raízes, frutas, sazonais, nozes, castanhas, cogumelos. Essa é a dieta do ser humano, né? Grãos são muito recentes na nossa história. E eles foram importantes para sustentar o aumento da população, né? É inviável hoje que nós não tenhamos grãos na nossa dieta, né? Mas deveria, na minha opinião, ser apenas nas celebrações e não a nossa alimentação. Obviamente que para isso eu diria que é impossível hoje, mas o ideal seria isso dentro desse conceito de uma dieta mais de acordo com a nossa biologia. O que significa não comer os grãos? Não comer arroz, feijão, sei lá, aveia? Você tem uma certa implicância com a aveia, não tem? Eu tenho uma implicância com a aveia porque a aveia parece que é um alimento, né, trazido pelos unicórnios aqui para a Terra, né? Então parece que é um alimento sagrado, né? E no momento em que tu descobre que os grandes produtores de aveia, ao mesmo tempo, patrocinam grandes entidades nos Estados Unidos que ditam as regras nutricionais, tu começa a entender que esse jogo é um jogo profundo, pesado. E tu consegue ver que a aveia, na verdade, ela é um monte de carboidratos num pacote onde você tem um pouquinho de fibra, um pouquinho de nutrientes, mas também com vários antinutrientes que diminuem o valor nutricional daquele alimento. Então, eu não considero que ela deva ser
uma base da alimentação humana ou ser um alimento considerado extremamente saudável. Não considero. Eu considero, sim, que os alimentos extremamente saudáveis para nós são aqueles alimentos que a gente conviveu. A gente nunca foi numa trilha, Duda. Tu que é um cara que gosta de fazer aventuras, tu nunca achou um pé de aveia numa trilha ou, né, um pé de milho. Não, tu achou lá uma fruta, né, um lagarto, uma cobra. É isso, né? É isso que a gente tinha à disposição para comer. E é isso que o nosso corpo foi forjado, né? Então, é por isso que eu peguei a aveia porque realmente a aveia para Cristo, como a gente costuma dizer. E a aveia também tem, eu acho que tem um monte de fatores, assim, que, por exemplo, a aveia tem um gosto ruim, não é agradável. Aí parece que, como o gosto é meio sem graça, assim, comparado ao cornflakes da vida, esses sucrilhos e tal, parece uma alternativa mais saudável. Porque se você comparar com os sucrilhos cheios de corante, de açúcar e tal... enfim, a aveia ganha. Mas eu imagino que a aveia tem ganhado popularidade nessa onda, né? Tem um bolo de banana que se faz sem açúcar, que coloca tâmara ou passas e tal, à base de aveia. A gente tem certeza, eu passei anos aí até ouvir você falar da aveia e entrar nesse assunto, baseado no que você diz, eu achava que aquele bolo era a coisa mais saudável que eu podia fazer. Não, banana, também é escolha na vida, né? Às vezes, se você for comparar com, sei lá, com a farinha de trigo, talvez a aveia seja uma alternativa. Com a tapioca, né? Então, o que acontece? A tapioca tá na categoria da aveia para você? É pior. É bem pior. Tapioca tem um índice glicêmico o dobro do açúcar, né? E esse é o grande problema. Por exemplo, a aveia tem vários estudos mostrando que ela melhora a glicemia em diabéticos. Né? Melhora como? Porque quando você compara ela com alimentos ultraprocessados. Então, com farináceos mesmo, alimentos triturados, né? Aí ela é melhor realmente. Mas isso não significa que ela seja boa. Pois ela tem 66% da aveia é amido. Amido é basicamente açúcar. E eleva a glicemia. Ainda mais no diabetes, que nada mais é do que uma intolerância à glicose. É completamente um contrassenso tu dizer que diabético tem que comer aveia, né? Elimina o glúten, come grãos integrais. Não, por favor, diabético tem que comer aquele alimento que faz com que a gente, ou seja, tentar reduzir aquele alimento que ele tem uma intolerância. Qual é que é esse alimento? Os alimentos de origem animal, que forçam o teu próprio organismo a produzir toda a glicose que tu precisa e não recebe de forma exógena. Mas aí a situação do diabético fica mais dramática ainda, né? Exatamente. Assim? Para comer. Porque se você tira... Mas é que a situação dele já está dramática. Sim, mas por eu acho conta que da fica saúde. mais dramático, não fica? Porque se você tiver um paciente diabético, você fala com ele isso, né? Aveia. Eu mostro para eles que... E o que você sugere para que ele substitua? Eu sugiro que ele faça uma dieta low carb. De preferência, 0 carboidratos. Por quê? Porque o carboidrato, ele não é um nutriente essencial. Ele é essencial para a vida. Nós não vivemos sem glicose, que é um açúcar. Mas nós não precisamos ingerir glicose para manter os nossos níveis de glicose. Se todos nós aqui ficarmos em jejum durante uma semana e viermos dosar a nossa glicemia na mesma data aqui semana que vem, ela vai estar exatamente igual. Por quê? Porque o nosso fígado tem uma grande habilidade de produzir açúcar a partir das proteínas, dos aminoácidos. E é assim que nós convivemos durante grande parte da nossa existência. Pensa que nós estamos na natureza sem ter grãos à disposição, por exemplo, como foi durante 99,9% da nossa existência. Nós não tínhamos grandes fontes de carboidratos, tirando as frutas sazonais, que eram bem diferentes do que as que nós temos hoje, raízes eventuais, e para os corajosos um pouquinho de mel, nós não tínhamos grandes fontes de carboidrato. Nosso corpo está acostumado a produzir todo o carboidrato que ele precisa. Porque nós temos no nosso fígado, que aliás é a principal função dele, uma reação chamada de gliconeogênese, que é a formação de glicose a partir dos aminoácidos. E quando nós fazemos isso, nós fazemos sob demanda, ou seja, apenas o que nós precisamos. Porque o diabetes, a resistência à insulina, nada mais é do que uma intolerância a tanta glicose que nós nos acostumamos a colocar no nosso corpo.
As diretrizes nutricionais, a partir da década de 70, elas preconizaram que 70%, 60% da nossa dieta fosse à base de grãos, farináceos. Isso é uma loucura. Aquelas pirâmides alimentares ali dos Estados Unidos que ganharam o mundo. Esse negócio, hoje em dia, parece uma coisa escandalosa, né? Mas ainda estão em vigência, sim, né? Sim, ainda faz muito parte da cultura, né? É uma coisa contrassenso, normal. Porque a partir desse momento se explodiu os índices de obesidade, se explodiu os índices de doenças crônicas metabólicas, resistência à insulina, diabetes, esteatose hepática. Só que isso parece que não houve interesse em a gente mostrar essa verdade. Houve interesse, sim, em se desenvolver medicamentos para que se controlasse os sintomas dessas doenças metabólicas. E essa é a minha grande briga. É isso que eu falo todos os dias na minha rede social. É que nós devemos voltar a buscar a causa dos problemas, porque nós somos hoje uma população de pessoas doentes. E a ciência, ela evoluiu muito em manter doentes vivos, ela é ótima nisso, mas ela virou as costas para entender por que nós adoecemos. E isso está muito relacionado a interesses comerciais que estão vigentes nas entidades, conflitos de interesses em entidades da ciência que não deveriam ter, como entidades nutricionais, entidades médicas, entidades até governamentais. Faz todo sentido se a gente pensar que a grande vedete dessa história dos laboratórios são as injeções, né? Exatamente, né? Quer dizer, você vê que como evolui a descoberta de novos medicamentos, né? Porque as injeções foram feitas em cima da doença, né? As injeções foram criadas para diabéticos. Exatamente. O que acontece, Leda? Essas injeções, elas foram criadas no momento onde não se pôde mais esconder a sujeira debaixo do tapete. Eu tenho convicção de que já se conhecia isso muito antes. Só que no momento em que tu tens 80% da população americana ou com sobrepeso ou com obesidade, as pessoas começaram a morrer mais cedo. E isso também não é um bom negócio. Porque a ideia é manter o doente vivo e doente, né? E tomando remédio, claro. Para dar lucro ao laboratório. Não só remédio, né? Fazendo de tudo, assim. Tem toda uma economia construída em torno, né? Nossa, é disruptivo. O ciclo original, ele é disruptivo porque ele quebra um sistema que está enraizado na nossa sociedade. Ele vai inclusive contra o próprio trabalho do médico, do nutricionista, porque muito do que se precisa hoje de atendimento, se a pessoa simplesmente levar a cargo os pilares do ciclo original, deixa de haver essa necessidade, porque as doenças crônicas reduzem drasticamente. Então, o que aconteceu, Duda, foi o seguinte, a verdade, ela começou a ficar tão evidente para todo mundo que foi necessário achar uma solução para que as pessoas começassem a pelo menos não morrer mais cedo, porque senão a gente corria o risco de ser a primeira geração onde as pessoas passariam a morrer antes da geração anterior. Já tem uma tendência disso, né? De que a primeira geração que vai ter o QI mais baixo, a primeira geração que vai viver menos. Testosterona, né? Nós estamos vendo o que está acontecendo. Os meninos de hoje, eles têm os jovens têm as testosteronas de homens de 80 anos da geração passada. 25%. Nossa, né? Sim. E agora tu imagina o impacto disso, Leda, na nossa sociedade. A capacidade de liderar, a capacidade, né, do homem, né, da parte da masculinidade, tomada de decisão, toda a questão que o homem tem, esse papel na sociedade sendo diretamente impactado. Sem falar nas questões de fertilidade, que também são absurdas hoje, as taxas de infertilidade. Também comprometem a sucessão. Sem dúvida nenhuma, né? Nossa, é tanto problema que é até difícil saber como começar a conversa, né? Porque... Mas a solução, ela é mais simples do que parece. Mas eu fico pensando o seguinte, voltando aos grãos, né? Ou sem sair deles. Então, na sua casa, por exemplo, não se faz um bolo. Porque é impossível fazer um bolo sem grãos. Não se faz. Não se faz. Eu deixo muito claro para os meus pacientes e para as minhas filhas que nós precisamos entender o que é a nossa alimentação. A alimentação do ser humano é essa.
Agora, nós temos momentos de celebração. E nestes momentos de celebração, que eu considero entrar esses alimentos que são oriundos de grãos, mas sempre com a consciência do impacto metabólico que isso causa na maioria das pessoas. Porque a grande questão é que existem pessoas que suportam essa dieta com 60%, 70% de carboidratos, mas são a minoria, Leda. Por quê? Porque exatamente devido à nossa evolução, nós existíamos em um ambiente no qual nós tínhamos fartura e escassez. E quem mais evoluiu, quem mais progrediu e quem mais conseguiu transmitir os seus genes eram exatamente aquelas pessoas que tinham tendência a engordar mais e acumular mais gordura nos momentos de fartura. Para conseguir suportar os momentos de escassez. Então, essa característica genética, ela preponderou. E hoje em dia, o que era uma vantagem metabólica antigamente, hoje é uma grande desvantagem genética. Era uma vantagem na escassez, agora na abundância é uma fraqueza. Agora não existe mais escassez. O problema no mundo não é a fome. O problema do mundo é o excesso de comida. O excesso de alimentação. É a obesidade. Obviamente que existem locais do mundo onde tem muita gente que passa fome. Sim. Mas o grande problema do mundo é a obesidade. É a quantidade de pessoas acima do peso e eu diria também desnutridas. Porque são ricas de alimentos, são ricas de energia, mas pobres em micronutrientes. Porque é uma dieta pobre, né? Bom, aproveitando o gancho dos micronutrientes, quero te dar um presente aqui muito obrigado. Nosso patrocinador, da Doctors First. Suplementos de altíssima qualidade, com ótimo custo-benefício. E que nós usamos. Que nós usamos há e acreditamos. 3 anos. E acreditamos neles, na qualidade, na pureza dos elementos, né? Como é que se diz? Da pureza dos ingredientes, da matéria-prima. Da matéria-prima, que eu queria dizer. Excelente, muito obrigado. Serão muito bem aproveitados. E vamos perguntar também sobre os suplementos que ajudam a gente. Você acredita em suplementos? Se você... Eu acredito em suplementos porque, conforme eu mencionei no ciclo original... Esse é o ciclo original. O livro. Inclusive tem um capítulo sobre suplementos... Um dos grandes pilares do ciclo original é o controle de danos. Sim. Tá? O que é isso? Nós também vivemos num mundo, nós não mudamos só a nossa alimentação, nós criamos milhares e milhares e milhares de substâncias químicas que o nosso corpo não reconhece. Desde a década de 70 que nós trocamos tudo por derivados do petróleo, por exemplo. Plásticos, embalagens, maquiagens, produtos de higiene, né? Ou seja, tudo que nós passamos na nossa pele, corantes, emulsificantes, né? Conservantes, adoçantes, todos esses produtos químicos, o nosso corpo simplesmente não conhece. E isso gerou um estresse oxidativo muito grande. Então, a suplementação, ela entra aqui para nos ajudar a combater esse estresse oxidativo, porque é impossível a gente ficar alheio a isso. A gente pode melhorar coisas na nossa pode trocar o pote de plástico pelo de vidro. Exatamente. Mas ele vai ter uma tampa de plástico. As panelas, né? As panelas. Cuidado que nós vamos passar no nosso corpo, cuidar da água que nós vamos consumir, cuidar das frutas para que elas sejam orgânicas, enfim, uma série de medidas que nós podemos fazer que são muito boas, mas que é impossível hoje a gente ficar alheio a tudo isso. Então a suplementação ela reforça através de antioxidantes, precursores de antioxidantes endógenos, ela vai reforçar. Além disso, o próprio animal que a gente come hoje, que a gente ingere, ele não é tão nutritivo como era antigamente, porque boa parte dele se alimenta de ração. Então a gente precisa complementar muitas vezes. E aí hoje a medicina de precisão, ela nos dá ferramentas para que a gente consiga ver isso de uma forma muito aprofundada. Aqui entra uma área que eu sou apaixonado, estou enlouquecido, que é a metabolômica, por exemplo. Hoje eu sou assim, enlouquecido pela metabolômica. Que você me explique isso. Leda, a metabolômica é um mundo à parte. Sobre a importância da orquestra hormonal, existe a metabolômica hormonal e a metabolômica celular completa. Na verdade, é um mapa do seu metabolismo. Hoje a gente consegue dosar os ácidos orgânicos
na nossa urina. Ou seja, é como se tu estivesse remexendo o teu lixo. E a partir daí a gente faz uma engenharia reversa que a gente consegue ver como está funcionando os mapas metabólicos. A gente consegue o lixo. A gente consegue ver o que tem dentro das tuas células e não simplesmente o que tem no teu sangue, o que está acontecendo dentro da tua mitocôndria. A metabolômica nos permite isso. E a partir da proporção desses ácidos orgânicos, a gente consegue ver que aqueles ciclos, por exemplo, vou pegar o ciclo de Krebs, por exemplo, que é o mais famoso, que todo mundo estuda até na escola, né? O ciclo de Krebs, eles têm ácidos orgânicos que a gente precisa deles para produzir energia no nosso corpo, o ATP, e para converter de um ácido orgânico a outro e manter esse ciclo funcionando bem, a gente tem enzimas que dependem de cofatores. E na maioria das vezes esses cofatores são micronutrientes, vitaminas do complexo B, o ácido alfa-lipóico, minerais. A gente tem também agentes externos que danificam essas enzimas e que comprometem o funcionamento delas. Ou seja, se a gente tem algum desses ácidos orgânicos acumulado na urina, a gente consegue identificar que está parando aquele ciclo naquele ponto. A gente consegue fazer uma suplementação muito mais individualizada, muito mais pontual. Isso é a metabolômica. Isso pode ser utilizado para a parte hormonal, isso pode ser utilizado para a parte metabólica. Então é lindo isso, os exames, testes que a gente pode fazer hoje e pode ter esse mapa muito mais amplo da saúde do paciente. Os testes genéticos ajudam? Os testes genéticos ajudam, Leda. Por quê? Porque muitas vezes aquela enzima ela tem um polimorfismo genético, ela não funciona do ponto de vista genético. Então, mesmo que a gente dê aqueles cofatores, aqueles micronutrientes que a gente pode auxiliar ela a funcionar melhor, ou retire aqueles outros cofatores que estão impedindo o funcionamento, se ela tem um polimorfismo, ela não vai funcionar igual. Então a gente tem que ir adiante e no próximo passo e tentar dar diretamente aquele nutriente ou aquele ácido orgânico que ela não está produzindo adequadamente. Essa foi a maior confirmação que eu tive com o meu exame genético, que eu preciso tomar o metilfolato, não adianta eu tomar o ácido fólico. Exatamente. Que é a vitamina B9, né? Que é a vitamina B9 metilada, né? Exatamente, que é o metilfolato. Sempre as formas metiladas, porque a gente tem deficiências, né? Sim. Existem vários genes ali dentro do ciclo da metilação ou do ciclo de um carbono que podem estar com polimorfismos, que podem ser polimorfismos heterozigóticos, que são polimorfismos variáveis, né, que podem comprometer ou não, e uma homozigose, a gente vai ter um bloqueio bem mais pronunciado. Eu, por exemplo, eu tenho um bloqueio na enzima que converte cisteína e glicina em glutationa, que é a mãe dos nossos antioxidantes. Que é o que está na moda agora, o NAC, né? Suplementar com N-acetilcisteína, que antigamente era o Fluimucil, que só vendia na farmácia naquele sachêzinho cheio de corante e adoçante. Também muito agora tempo tá na isso. Moda. Só que se tu não tens a enzima que converte o NAC em glutationa, não adianta tu tomar NAC. Tu pode entupir de NAC que não vai funcionar. Mas aí como é que você vai conseguir... Aí tu tens que utilizar ou diretamente a glutationa. Mas como é que eu descobri que eu não tenho essa através de exames genéticos. Através de o teste genético ele vai te mostrar a tua tendência. A metabolômica ela vai te dizer se a tua tendência está sendo expressa ou não. Que essa que é a questão, né? Então, através de condutas epigenéticas, tu pode modificar a metabolômica. A tua genética tu nunca vai modificar. Tu modifica a tua epigenética. Que é a manifestação do gene, né? Exatamente. Então, a metabolômica é legal porque ela te dá junto são as ciências ômicas, né? Nós temos a metabolômica, genômica, proteômica, lipidômica, onde a gente vai unindo esse conhecimento e consegue ter uma visão muito mais personalizada. Né? E qual que é o que a gente tem que procurar para saber se tem dificuldade de metabolizar a cisteína, por exemplo? Existem vários genes ali. Como você descobriu, assim, contigo essa... Tu faz o teste genético e a partir daí tu vai fazer um mapeamento daquele... É o ciclo da metilação que tu vais olhar, entendeu? Na verdade, essa parte da metilação que se chama a transsulfuração. Tu tens que ver como está a tua transsulfuração, que depende muito da vitamina B6, que é a piridoxal, né? Fosfato, tá? E a transsulfuração ela vai resultar na formação da glutationa, a partir da junção do glutamato, da glicina
e da N-acetilcisteína, ou da cisteína, né? Que a gente suplementa na forma de N-acetilcisteína. Esses 3 aminoácidos é que vão formar a glutationa. E para que a gente consiga ter essa rota funcionando bem, a gente precisa da vitamina B6 e das enzimas funcionando adequadamente. É complicadíssimo, porque... É uma aula de bioquímica. Não é complicadíssimo? Não, porque, por exemplo, eu tô tomando NAC, mas eu não sei se eu tô absorvendo, né? Tem algum teste que dá pra pessoa fazer pra não, mas eu digo eu nunca teste ouvi falar mais... metabolômica, já fiz milhões de exames ao longo da minha vida. Não, mas você já fez e não prestou atenção. O seu médico analisou a sua metabolômica, já tem o seu mapa metabólico. A metabolômica a gente consegue ver se essa tua suplementação ela tá surtindo efeito. Mas como é que chama esse exame de sangue? É um exame de urina que a gente faz. Tem vários laboratórios, geralmente no exterior, que fazem isso. A gente envia para fora, né? E um que eu gosto muito é o OMX, que é que vai mais de 115 marcadores, que vai em diversos ciclos. Catabolismo do colágeno, ciclo do triptofano, que vai culminar com a formação de serotonina, por exemplo, que é muito importante, da melatonina. É que o pessoal fala também para não suplementar o triptofano puro, tomar o 5-HTP, que é uma ajuda que é uma mais forma, que seria já ele pré-metabolizado, né? Mas a Anvisa acho que não deixa comercializar direito o 5-HTP. Tu consegue via manipulação magistral, né? Sim. Mas acho que na gôndola não tem. Você tem um monte de opção de triptofano no Brasil, mas você vai comprar o 5-HTP igual tem toda a farmácia, toda a loja de suplemento americana do supermercado. É porque existe a síndrome onde você toma o 5-HTP e produz muita serotonina. Ou se você já está usando um medicamento que inibe a recaptação da serotonina, que são os antidepressivos, isso pode dar uma síndrome que o paciente fica realmente com sintomas graves, né? Então, por isso que se inibe a comercialização livre do 5-HTP. Né? Então, o médico tem que prescrever para ti, saber que tu não estás utilizando numa dose correta. É uma segurança boa que é necessária. Então isso é uma coisa boa. Eu já como consumidor achava ruim, porque eu olhava só queria comprar, não tinha... Mas é que no Brasil nem sempre os porquês são muito nobres, né? Mas esse tem um porquê. Então, o ciclo original, ele vai falar da alimentação, ele vai falar do movimento, ele vai falar do sono, ele vai falar do controle de danos e ele vai falar da suplementação. São os pilares que vão se unir para que a gente consiga voltar a restabelecer o mais próximo possível dentro da nossa contemporaneidade, obviamente. Ninguém vai querer voltar a ser um homem das cavernas, né? A gente está fazendo essa entrevista no ar-condicionado, cheio de luz artificial e tá tudo bem. Não precisava estar agora fugindo do mamute. Exatamente. Mas dentro dessa... Mas sabe que voltar para próximo desse ambiente original nos leva para casa, nos leva para o equilíbrio. E isso faz com que o nosso corpo tenha menor inflamação, menor risco de desenvolvimento de obesidade, de resistência à insulina, de doenças crônicas. É lógico, na verdade. E te perguntar em relação do conforto, do desconforto calculado. Eu faço crioterapia e também muito se fala sobre a sauna, né? Para aumentar a expectativa de vida. Quais são esses estímulos, assim, e quais são os benefícios e os perigos desse tipo de prática? Não, são práticas muito boas e devem ser colocadas como estratégias, né? O jejum também entra nesse papel, né? Sim. Que ela estimula dentro do nosso corpo exatamente sensações que nós não costumamos ter mais, porque nós vivemos uma temperatura, por exemplo, controlada. E quando tu, por exemplo, expõe o teu organismo a um choque térmico de uma banheira gelada, tu libera proteínas de choque térmico que vão ativar dentro da tua célula o que nós chamamos de uma enzima chamada de AMPK, que é a proteína quinase ativada por AMP.
que ela é, na verdade, quando a gente converte, a gente começa a ter uma termogênese, nós convertemos o ATP, que é a nossa moedinha energética, depois em ADP e depois em AMP. Quando a proporção de AMP está muito grande e de ATP começa a cair, nós ativamos, então, essa proteína quinase ativada por AMP. E ela vai lá nas tuas sirtuínas, que são proteínas relacionadas à proteção do teu DNA, ela vai ativar o que nós chamamos de biogênese mitocondrial. Ela vai fazer com que as tuas mitocôndrias se reproduzam. Você crie mais mitocôndrias. Vai criar mais mitocôndrias. Então, ela vai ativar o teu corpo a produzir mais mitocôndrias, a fazer o browning, que nós chamamos, que é a transformação da gordura branca em uma gordura mais termogênica, mais metabólica. Isso vai proteger o teu DNA, vai te dar mais energia, vai te dar mais foco, vai te dar um metabolismo basal mais eficiente. Então, esses são os grandes benefícios, tanto da exposição ao calor, ao frio, também ao jejum intermitente, que também vai nessa... A banheira de gelo é boa para a saúde? Muito boa como estratégia. O que não, ela não é boa, por exemplo, para quem eu quero ganhar massa muscular. Aí ela não agora é boa, uns estudos se popularizaram, então, assim, né? logo depois, por exemplo, menos. logo depois do treino, ela não é boa. Mas para melhorar a biogênese mitocondrial, ela é boa. Então, mas os jogadores de futebol que fazem a banheira de gelo fazem depois do treino, né? Porque ela é anti-inflamatória. Ela vai... O que faz a gente ganhar massa muscular? É ter uma microinflamação. O músculo, quando ele se regenera melhor. Se a gente bloquear essa microinflamação, querendo reduzir lesões, por exemplo, querendo recuperar mais rápido, nós vamos ter alguns benefícios. Mas não de ganho de massa muscular. Então, para hipertrofia, ela não é boa, mas ela é boa para outras questões. Eu não estou buscando hipertrofia. Pô, beleza, eu vou fazer ela... eu posso fazer ela logo depois da atividade física. Pô, eu quero hipertrofia. Pô, vou fazer ela num outro momento. Não vou fazer ela logo depois, porque eu preciso daquele processo inflamatório ativo para conseguir formar massa muscular. Então, é só colocar como uma estratégia a questão do Tudo banho. É uma estratégia, né? Alimentação, o exercício. Você falou do sono. Eu queria falar um pouco do sono. Claro. Porque, nesse momento, as pessoas... quase todas as pessoas que eu conheço têm problemas com sono. Deve ser um problema bastante comum. Muito comum. Muito comum. E o mundo, né? A forma como a gente vive, a hiperconexão está sendo importantíssima nisso. A gente bagunça por completo o nosso ciclo circadiano. Todo mundo trabalhando até muito tarde, chegando em casa, não dando aquele tempo que nós precisamos para fazer uma boa higiene do sono, jantando muito tarde, muito estresse, né? Então, todas essas questões, elas sem dúvida nenhuma impactam de forma muito negativa o nosso sono. Eu falei do triptofano, né? O triptofano, nós temos um ciclo do triptofano, temos a produção da melatonina, ela precisa estar funcionando adequadamente para que a gente produza a serotonina e a melatonina dentro do ciclo do triptofano, né? E se você tomar a melatonina, não resolve? Ameniza, né? Porque o que acontece é que nós, muitas vezes, através de estresse oxidativo, nós desviamos o ciclo do triptofano, que deveria ir para a produção de serotonina e melatonina, nós desviamos por uma via chamada de via das quinurininas, que é uma via inflamatória, que pode ser inflamatória para o cérebro, e isso vai prejudicar o sono. Então, são questões importantes e que a gente precisa abordar dentro, né? É uma coisa que nenhum médico vai poder te ajudar nisso de uma forma concreta, vai ter que partir de ti, tu vai ter que fazer mudanças reais na tua vida, e no ciclo original eu abordo isso. As pessoas querem delegar, elas acham que elas vão consultar com um profissional e que ele vai resolver o problema delas. Não, a consulta ela vai ser para te conduzir para que tu sejas o grande maestro da tua saúde, né? Tu vais fazer a grande transformação. As pessoas depositam tudo no remédio para dormir, né? E isso muitas vezes não vai solucionar o problema, vai só criar mais problema. Então, eu convido sempre os meus pacientes que eu atendo no meu consultório, eu faço toda essa abordagem que nós estamos fazendo aqui
passo a passo com eles em todos os pilares do ciclo original e implemento com eles um acompanhamento que geralmente é de 3 meses, no qual eu falo com eles todos os dias, a minha equipe, eu digo, né? Falo com eles todos os dias, não para que eles, faz isso. Não, nós vamos fazer junto contigo esse processo. Nós vamos implementar na tua vida todas essas questões. Como se fosse a tribo toda fazendo junto. Né? Exatamente. Eu tenho 4 nutricionistas que trabalham comigo, tenho uma equipe grande que acaba acompanhando esses meus pacientes para que a gente implemente realmente os pilares um a um na vida das pessoas. Porque depois que a gente consegue fazer isso, eu consigo dar uma moeda de troca muito poderosa, que é a recompensa plena e duradoura. Porque a todo tempo nós estamos tendo aquela recompensa imediata que muitas vezes um comportamento errado nos dá, da alimentação. A gente está sempre apagando incêndio. Exatamente. Nós estamos trocando por peanuts lá. Nós estamos trocando por centavos. E tu vai lá e entrega para a pessoa uma moeda de ouro ou uma nota grande para ela. Diz, tu quer trocar isso ou tu quer ficar ganhando centavinhos aqui que te dão um benefício imediato, mas que não te dão um benefício duradouro. Quando tu apresenta isso, aí a pessoa consegue comparar. Mas as pessoas não têm a comparação. Elas aprenderam que isso era normal, que era normal seguir assim a vida, mas não é. Então, o ciclo original, ele ensina as pessoas a fazer o básico. E o básico mostra para elas e dá recompensa para que elas vejam como implementar isso na vida delas. É transformador. O básico é dormir bem, comer bem. Se alimentar bem, manter uma prática inegociável de atividade física como sendo a primeira coisa que você faz no dia. Primeira coisa. Primeiro compromisso. Eu foco com meus pacientes. Essa palavra é boa, compromisso. Eu acho que virar essa chave do compromisso é uma questão fundamental, né? Porque a partir do momento que parece coisa de quem... coisa de quem não quer trabalhar, fazer exercício. Mas, na verdade... E no inglês é workout, né? Tipo você trabalhar fora, workout. Tem nessa mentalidade da língua inglesa uma coisa mais compromissada, né? Sim. Eu falo sempre para meus pacientes, Duda, é o seguinte: vocês têm 2 compromissos com vocês antes de iniciar o trabalho. O primeiro deles é cuidar do espírito. O que é isso? Da alma e do espírito. É fazer uma elevação, fazer uma coisa que você goste, né? É agradecer, né? Saber que existe algo maior, se conectar com os verdadeiros pilares da verdadeira prosperidade, entre eles as relações familiares, se conectar com seus filhos, com as pessoas que você mais ama, porque isso vai tratar muito dessa parte do estresse todo que o dia a dia te traz e vai te trazer um benefício a longo prazo gigante. E depois é o autocuidado, o cuidado do teu corpo. E aí entra a prática de atividades físicas. Se você não faz isso de manhã, e muita gente não pode realmente fazer isso de manhã, mas o grande problema é que qualquer coisa que surja no teu dia, você vai deixar de lado sempre em segundo plano a atividade física. Sempre quem vai pagar o pato é a atividade física. Se entrar mais um cliente, se entrar mais um convite, se entrar qualquer coisa, quem vai pagar o pato é a atividade física. Então, eu sempre preconizo que isso seja feito como o primeiro compromisso do dia e que isso seja inegociável. Se hoje quiser marcar consulta comigo, botar assim o Papa, tá? Ele vai ter que marcar depois das 9h30 da manhã, porque antes eu vou me fazer esse movimento comigo. Eu faço essa interação com as minhas filhas, eu preparo elas para ir para a escola, muitas vezes conduzo elas ou tenho pelo menos um momento onde a gente toma café juntos. Quem me segue no Instagram sabe, eu tô sempre ali com elas. Acordo uma, ajudo a se arrumar. E depois eu vou para academia fazer musculação, que eu gosto de fazer, né? Todos os dias eu faço musculação pela manhã. Então essa é a minha rotina. E aí vou fazer o aeróbico, né? O cardiovascular, na verdade, no final do dia ou final de semana, deixo para andar de bicicleta, caminhar, correr. São as coisas que eu faço de atividade física. E aí você recomenda fazer
5, 6 vezes por semana, musculação, algum treino de força? Eu recomendo que seja feita todos os dias um pouquinho, não precisa ser musculação todos os dias, mas que tu te exercite todos os dias, musculação pelo menos 4 vezes por semana. Principalmente após os 40 anos. Aí tu tem que aumentar proporcionalmente os exercícios de força, que são muito importantes, que são decisivos no acúmulo do nosso tecido, que é a nossa grande poupança, que é o nosso tecido muscular, que é o que vai nos levar mais longe, sem dúvida nenhuma, e que é o grande reservatório de mitocôndrias que vão nos trazer energia de vida, né? Então, é fundamental que a gente pratique exercícios de força, principalmente daquelas pessoas de 40 anos para cima, e quanto mais idade, mais ainda é importante que a gente pratique. E eu sinto uma coisa também muito forte com as pessoas nessa mentalidade de academia, essa nova pegada fitness, que a pessoa, se ela não tiver com a roupa da academia, com o fone dela, com o pré-treino dela na academia que ela quer, ela ou é tudo ou nada, ou ela vai treinar com tudo que ela tem para treinar, ou é melhor não treinar. Só que eu comecei a fazer musculação com aquela barra de prender na porta. Sim. E eu sempre tive peso em casa, como você pode notar, tem uma academia aqui atrás. E uma coisa que me ajuda muito a manter a constância nessa pegada do compromisso é treinar em casa. Às vezes 10 minutos é melhor que nada. Exatamente, tem que ser fácil, né, Duda? Tem que ser uma coisa fácil. E eu sempre o ideal é realmente ir à academia e fazer o treino completo. Mas se não dá, pelo menos faz um tríceps, faz umas flexões no chão, faz uns agachamentos, uns abdominais. Tem que transformar isso num hábito, independente da tua rotina. Vou te dar um exemplo. Hoje, para vir aqui, eu acordei às 3 da manhã e fiz umas flexões em casa antes de vir, porque eu sabia que eu não ia ter que, não conseguiria ir para musculação. Então, me acordei, fiquei do lado da minha cama fazendo flexões ali. E aí já me arrumei, fui para o aeroporto, mas hoje era um dia que não ia ter como fazer no horário que eu estou habituado a fazer. Não, né? Você não abriu mão. Não, fui lá e me movi. Claro que nunca é como a gente gostaria, mas deu para fazer alguma coisa. Então, alguma coisa é melhor que nada. Sempre. Sempre alguma coisa é melhor que nada. O seu livro, O Ciclo Original, tem o prefácio do Dr. Pedro Neuro, que é o Pedro Chestatsky. E tem o Vitor Sorrentino fazendo... Ele fez a apresentação. E o Pedro Neuro fala que por que gostamos tanto do churrasco, que era isso que eu estava olhando quando o Duda fez eu fechar o livro. Eu queria saber o quê. Então vou perguntar para você. Por que ele diz isso? Capítulo 3, eu acho. Que eu guardei o que era. Sim. Domínio das chamas. Porque, na verdade, a carne ela é um grande alimento motriz do desenvolvimento da humanidade. Nós somos o que somos porque 3 milhões de anos atrás, uma moça chamada Lucy, que atualmente está no museu lá na Etiópia, em Addis Abeba, ela resolveu tomar uma grande decisão que mudou a história da humanidade. Inclusive tem uma imagem dela aí no livro, né? A Lucy, ela passou a comer restos de animais. Ela foi inicialmente carniceira. Ela, por algum motivo no norte da África, naquela região onde existiam aqueles grandes primatas, hominídeos, faltou alimento para eles, provavelmente foi isso, e alguns deles passaram a comer alimentos de origem animal. Eles não eram rápidos, eles não eram fortes, eles não tinham garras, eles não tinham dentes afiados, eles eram desse tamanhinho assim. E alguns deles tomaram a decisão de comer alimentos de origem animal e começaram como carniceiros, começaram como animais que comiam restos de outros animais. Isso está comprovado por um artigo da Nature, né, onde nós iniciamos comendo o tutano dos ossos e o cérebro de outros animais porque ainda estavam mais protegidos aqueles alimentos. E não foi à toa que, a partir disso, nós forjamos o nosso trato gastrointestinal a ser uma máquina de digerir carne. Muito se fala que a carne apodrece no estômago, né, no nosso intestino. Isso é uma grande mentira. Nós absorvemos a carne de forma exemplar. Nós absorvemos tão bem que quase não sobra nenhum resíduo no nosso trato, no nosso intestino grosso. Essa teoria não entra em consideração também que a carne vai ter contato direto com o suco gástrico, por exemplo, né? Que tem o pH de 1,5, mais baixo do que os cachorros,
do que os gatos, igual a dos tigres e dos abutres, e muito diferente dos outros primatas que seguiram uma linha diferente da nossa, como os gorilas e os chimpanzés, que são os nossos que têm 99% do nosso DNA, mas que seguiram comendo alimentos de origem vegetal como a base, e eles têm o estômago com alcalino, com em torno de 4 a 5 pH do estômago. Nós temos o intestino delgado extremamente longo. Por quê? Porque é exatamente lá que se digere também as gorduras e as proteínas e se absorvem esses nutrientes. E nós temos o intestino grosso curto. Por quê? Porque exatamente a base da nossa nutrição eram alimentos de origem animal, e no intestino grosso que se fermentam os vegetais. Ah, tá. Então, os gorilas, por exemplo, que são muito parecidos conosco em vários aspectos, eles têm o estômago alcalino, o intestino delgado curto e o intestino grosso gigante. Por quê? Porque a base da alimentação deles são vegetais. Eles passam 20 horas por dia comendo folhas. Eles têm que ficar o dia todo comendo, tipo um urso panda, né? Exatamente. Por isso que eles precisam fermentar no intestino grosso. As bactérias fermentam aqueles vegetais e eles produzem, né, triglicerídeos de cadeia média que são absorvidos, ácidos graxos que são absorvidos, que é o que dá a nutrição deles. Então, eles são onívoros com viés herbívoro e nós somos onívoros com viés carnívoro. Mas para que a gente pudesse ser assim, a gente teve que desenvolver uma grande arma. Você sabe qual é que foi a arma que a gente desenvolveu? O fogo. O cérebro. Ah, acho que O nosso cérebro. O nosso cérebro triplicou de tamanho. Então, nós temos o cérebro grande e o intestino grosso pequeno. Os gorilas, que não precisam ser muito espertos para catar bambu, eles têm o cérebro pequeno e o intestino grosso grande. E isso comprova que nós somos animais onívoros, porque nós temos capacidade de ter os vegetais como complemento, mas com viés totalmente carnívoro. E é por isso que eu falo tanto que os alimentos de origem animal são a base da nossa nutrição. E por que eu falo da carne vermelha? Porque ela ainda hoje é o alimento mais orgânico que existe, porque aqui no Brasil, 85, 90% de todo o gado, ele ainda é criado essencialmente no pasto. Exatamente por isso. Porque os outros alimentos de origem animal que nós consumimos não têm essa característica. Então, por isso que eu falo tanto que a carne vermelha ela é extremamente saudável. Há uma campanha contra a carne vermelha, né? E hoje Segunda Sem Carne. Tem vários movimentos, né? E hoje saiu uma pesquisa no Globo, eu até imprimi aqui para falar para você, que é que o plano alimentar que ajuda a prevenir demências. Pressupõe a dieta mediterrânea, pressupõe, na verdade, uma união entre a dieta DASH, que eu não sei exatamente o que é, e a mediterrânea. Mas a condição é comer folhas verdes, nozes, grãos integrais, feijão, carne branca, azeite extra virgem e frutas vermelhas. Fizeram uma pesquisa com 93 mil adultos americanos com essa dieta e concluiu-se que a demência não é erradicada, mas é diminuída. Sem dúvida que vai ser. Se você comparar isso com fast food, com cornflakes, se você comparar isso... Depende da comparação. Claro. Né? Agora, se você mudar esses alimentos para alimentos mais ricos ainda do ponto de vista nutricional, que são os alimentos de origem animal, e a carne vermelha entra nesse papel, talvez não americana, porque lá se tem muito gado confinado, que é igual a carne isso branca. que eu ia te perguntar também. Hoje em dia tá essa coisa das carnes nobres, carnes especiais, né, pegar o Angus, o Wagyu, são as carnes que passam por essa parte de confinamento e comem muito milho, muita ração, para ficar com essa gordura entremeada, o marmoreio, Sim. que é muito exaltada na gastronomia, no churrasco e tal. E isso é um problema do ponto de vista de saúde, né? Igual você falou do pasto do gado. Depende, Duda. Depende do tipo de alimento que eles dão. Eles dão muita silagem também, onde esse problema não acontece, tá? E depende da quantidade desse confinamento que é feito. Tem algum macete para pegar, olhar a peça e ver se ela... Angus, Wagyu são raças, entendeu? Lá no sul, por exemplo, nós temos um bioma, um ambiente maravilhoso. Em 1 metro quadrado de pasto, nós temos mais de 100 tipos de gramíneas que conferem ao gado
uma proporção perfeita de ômega 6 para ômega 3 e a grande parte da gordura da carne, comprovadamente estudada, ela é de gordura monoinsaturada. Ácidos graxos oleicos. Vocês sabem que gordura é essa tão exaltada, a gordura monoinsaturada, que é a principal gordura da carne? É a mesma gordura do azeite, que se fala tanto. A principal gordura da carne, ela não é saturada, ela é monoinsaturada. Então, a gente sabe que a carne do gado criado essencialmente no pasto, como é que eu falo? Por que eu falo essencialmente? Porque aquela finalização com ração, né, com complemento que eles chamam, não tem um grande impacto na qualidade da carne. Agora, aquele gado que muitas vezes vem de fora, por exemplo, vou te dar um exemplo daquele que Kobe beef. Esse gado é criado desde que ele nasce num ambiente confinado. Aquela carne que é só gordura, aquilo lá não é saudável. E nem vai se comer todo dia. Então, assim, mas a população pode ficar tranquila porque as carnes mais baratas, carne de segunda, hambúrguer, essa carne que se vende no açougue, essa carne que todo mundo consome. Tipo músculo, tipo... Exatamente. Acém. Essa são carne, boas carnes? São maravilhosas. São extremamente saudáveis. Patinho, essas todas. Mas a minha preocupação estava em relação a essas também. Carnes especiais, que normalmente a gente paga muito mais caro, são muito saborosas, mas eu ficava preocupado por causa dessa finalização. Não é a carne do milho. dia a dia. Não deve ser a carne do dia a dia. Nem precisa ser a carne do dia a dia. Então, na minha casa, a gente faz... a gente mistura. Tem dias que a gente come frango. Quando a gente consegue frango caipira, a gente come. Mas frango de granja também. Ovos só caipira. Né? Por quê? Porque os ovos também são impactados. Tá? Por exemplo, se uma galinha ela come só milho, aquela qualidade do ovo é uma. Se essa galinha ela é criada livre, ela come minhoca, ela come insetos, ela come... tudo vai ciscando lá, aquele ovo tem outra característica. É melhor? Muito melhor. O Dr. Lair fala, né? Eu gosto sempre de dar esse crédito, né? O Dr. Lair é um gênio, né? Ele fala, todo mundo fala, nós somos o que nós comemos. Não, nós não somos o que nós comemos, nós somos o que nós comemos comia, né? O que os nos antecederam comeram, né? Também. É que a nossa comida come. Exatamente. A gente tem entrevistas aqui com... Ele falou isso comigo. Tem entrevistas boas aqui com ele. Eu mandei o ciclo original para ele e ele, através do Fred, do filho dele, né? Que tem aqui no nosso podcast também, no Encontro de Gerações. Ele mandou elogiar o ciclo original, adorou. Legal. Fiquei muito feliz, elogiado. Lá ele é um barato, né? E perguntando dessas pegadinhas, por exemplo, esses corantes para deixar a gema do ovo mais laranja, que é o corante também do salmão, que não é bem salmão, que é feito em escala industrial, em fazenda, que come essas rações com esse corante de petróleo. Como é que a gente pode se livrar, se proteger dessas pegadinhas assim também? Exatamente. Por isso que eu enfatizo sempre a carne de gado, porque ela ainda é o alimento mais orgânico que existe. Então, é muito... Para mim é muito estranho uma pessoa comer um salmão e achar que tá arrasando, entendeu? E, não como carne vermelha e pede um salmão no restaurante, entendeu? Que vem ali do Chile, criado à base de ração e corante. Então obviamente que aquilo ali não é mais saudável do que uma carne... se fosse o salmão nem é mais salmão, né? Do Alasca, que vê o urso pardo aí comendo, é maravilhoso. Dá até fome. Então assim, pede uma sardinha, então, que é maravilhosa. Os peixes de mar são muito bons, né? E sardinha é bem barato, né? Todo mundo pode ter acesso. Né? Quer dizer, quase todo mundo, mas é infinitamente maior, né? O acesso do que quem vai comer Angus. Exatamente. Né? Agora, Por que não se bate tanto nas carnes brancas? Agora porque é uma campanha. Por que bater tanto nas carnes vermelhas? O que está por trás disso? O que as carnes brancas comem? Sim. Comem ração. Ração, milho, soja. Consegue entender a lógica disso? Interessa a economia, né? Interessa ao sistema, vamos falar assim. Eu queria voltar um pouquinho nessa pesquisa que eu estava falando, porque a pesquisadora que comandou isso diz que foram milhares de pessoas, 93 mil pessoas, e 21 mil desenvolveram demência durante um acompanhamento de 10 anos. E a pesquisadora fala que
O risco de quem se alimenta com essa dieta mediterrânea ou parecida com ela tem 25% menor chance de demência. Como a demência hoje é uma grande preocupação, né? Porque o Alzheimer está, sei lá, falam da diabetes tipo 3, né? Sim. Falam, é uma grande questão hoje, né? É o medo maior que eu tenho, por isso que eu também toco nesse assunto. Porque eu acho que essa é a maior tragédia, assim, da vida da pessoa, né? Sem dúvida. Então, porque você morre antes de morrer. Nossa, realmente... E os índices estão alarmantes, né? Então, o que nós precisamos? Reduzir a glicação dos tecidos, porque a glicação que a gente mede muitas vezes de forma básica pela hemoglobina glicada, a glicação da hemoglobina, ela também acontece nas artérias, que vai gerar aterosclerose, ela acontece nos olhos, que vai gerar catarata e problemas na retina, ela acontece nos rins, que vai gerar insuficiência renal, e ela acontece no cérebro, que vai desencadear as doenças neurodegenerativas, não só o Alzheimer, doenças de Parkinson também. Que também tem aumentado muito. Que também tem aumentado muito. Então, o que nós precisamos? De uma dieta que seja mais... onde a base dela sejam alimentos mais integrais. E no momento que você troca uma dieta de ultraprocessados, ricos em óleos, ômega 6, são os óleos de cozinha, por uma dieta onde você tem mesmo grãos mais integrais, você tem carnes, você tem vegetais frescos, você tem frutas frescas, você tem gorduras boas, como por exemplo o azeite, que é muito preconizado na dieta mediterrânea, você vai ter um benefício. Mas não foi comparado isso com, por exemplo, uma dieta que tem as mesmas características, mas que tem a carne vermelha in natura, né? Então, não fala em carne vermelha. Muitos dos estudos que se comparam carne vermelha, assim, se a pessoa comeu pizza de pepperoni, ela comeu carne vermelha. Se a pessoa comeu um fast food lá, entendeu? Ela comeu carne vermelha. Então, entende? E muitos dos estudos que condenam a carne vermelha, elas são isso. O que é a carne vermelha, entendeu? Agora... Existem, por exemplo, estatísticas de grandes estudos que mostram que o grande problema, o que causa doenças cardiovasculares, o que causa câncer, são exatamente o excesso de carboidratos. Um dos grandes estudos mais clássicos é o estudo Pure, que foi feito em 18 países e que demonstrou de forma cabal que o consumo de carnes, de gordura saturada, por exemplo, não causa doenças cardiovasculares, ele não causa aumento de câncer. O que causa são o excesso de carboidratos. O grande veneno é o carboidrato mesmo, né? Ele é o carboidrato como base da doença, né? E principalmente os mais refinados. Mas quando o açúcar também está compromete muito o organismo. O açúcar é um veneno, né? É um veneno que a gente inventou, né? E que estimula... na nossa região, que nós chamamos de núcleos da base, no nosso sistema límbico, a liberação de dopamina, que é um neurotransmissor da recompensa, e aquilo acaba nos viciando e a gente quer mais e mais e mais. E como fica o álcool também? O álcool, ele é, sem dúvida nenhuma, também uma toxina para o nosso corpo. O álcool está diretamente relacionado ao desenvolvimento de vários tipos de câncer, de vários tipos de doença, mas ele tem esse efeito... relaxante que muitas pessoas... Então, dá para fazer um uso mais... Dá para fazer um contingenciamento de danos ali com o consumo de álcool? Se você colocar na conta da hormese, né, que é a mesma conta, por exemplo, do banho de banheira gelada, ou seja, tu vai agredir o teu corpo um pouquinho, eventualmente... Ele até poderia, assim... Sempre é uma agressão, mas é uma agressão calculada, entendeu? Então dá para fazer isso com o açúcar como um entretenimento, o álcool também como uma válvula de escape, uma comemoração? Sempre com essa assim, consciência. O grande problema é quando começa a negociar com coisas que viciam, Duda. A gente tende a perder ao longo do tempo. Pois é, mas a questão do açúcar é porque a substituição do açúcar é por uma coisa muito ruim, são aqueles óleos todos. Ainda tem essa moda dos polióis. Aí você... Outro dia mesmo, como diria o Murilo Pereira, você vira um baiacu depois. Eu gosto de sei lá, de doce de batata roxa, batata doce roxa e tal. Aí fiquei toda feliz, porque vi um site que tinha, e eu sou de Minas, e em Minas tinha muito esse doce. De repente pararam de fabricar, não sei se pararam de plantar batata doce. E ela voltou agora, batata doce roxa, voltou a frequentar os supermercados e feiras e tal. E aí eu vi o doce e comprei. E o doce veio cheio de óis.
Aí me faz um mal horrível, não pude comer, tive que Eu dispensar. sempre falo, Leda, para meus pacientes o seguinte: escolhe o doce que tu mais gosta e come ele uma vez por semana. Com açúcar? Com qual que tu mais gosta? Come ele uma vez por semana. Mas para de inventar receitinha fit todos os dias. É bolinho disso, é panquequinha fit, daquilo, é bolachinha de arroz. Entendeu? Não todo dia, porque eu não tenho paciência para cozinhar todo dia, mas come o doce que tu mais quer. Você faz o pão com farinha de... O melhor pão é o que a gente não come. Que maravilha, esse é um corte ótimo. Mas se for comer, já faz lá. O melhor pão é o que a gente não come. Que a gente não come. Então não adianta fazer um pão de milho, um pão de aveia, um pão de maisena. Não. Ele vai elevar a tua glicemia, vai fazer com que tu desenvolva, né, resistência à insulina a longo prazo, vai comprometer a saúde, entendeu? Então não é porque não tem glúten que ele é bom. Então, muitos anos se enganou a população. Esse não tem glúten, posso comer à vontade. Não. A tapioca veio surfando nessa onda, né? Nossa. E a tapioca é pior que o pão. Tapioca é pior que açúcar. Tapioca é pior que açúcar. É mesmo? Tapioca tem um índice glicêmico 100 e poucos. O açúcar tem 60 de índice glicêmico. Ou seja, ele leva instantaneamente. Praticamente amido puro, né? Porque o açúcar, ele é frutose, a sacarose, né? Ela é frutose mais glicose. E a tapioca é glicose pura, amido puro. E essas farinha de amêndoa, farinha mix de farinhas, farinha de arroz, fécula de batata, goma agar, né? Não tem umas coisas assim? Goma, não. Goma... Farinha de amêndoa, o grande problema são as micotoxinas, tá? Igual amendoim? A micotoxinas, Então... então não comer amendoim e comer... Eu já vi gente apontando que farinha de amêndoa pode ser ruim para TDAH, que eu esqueci o nome da substância agora. Aflatoxinas, tem muita... Leda, pega o bolo que tu mais gosta, aquele que tu ama, assim, escolhe lá no sábado de manhã, chama a tua netinha aqui, coma um bolo uma vez por semana, deu, e no dia a dia a gente faz a dieta original. E dá o outro pedaço, o resto do bolo para alguém, né? Dá pro porteiro. O Duda é campeão nessa. Aí é uma coisa que o Duda é campeão. Coitado nessa frase. O tempo todo que eu ganho as coisas, ele fala... Divide aqui com essa equipe de jovens aqui, uma vez por semana. E se comer mais alimentos, mais vegetais e mais frutas, vale a qualquer tempo, em qualquer idade? Não, a gente tem que comer como base os alimentos de origem animal e complementar com os vegetais. E as frutas, o ideal são frutas sazonais, né? São as frutas da estação que nós temos, porque nós não tínhamos acesso, mesmo quando a gente era pequeno, né, Leda? Nós não tínhamos acesso a todas as frutas ali na verdura, o ano todo. Era lá, a gente tinha... E a pera, não sei se tu te lembra da pera que a gente comia, quando a gente mordia, saía só a casca da pera, porque era pura fibra e pouco açúcar. Hoje, se tu faz assim, é uma esponja com água doce. Então, mesmo as frutas foram muito modificadas geneticamente para ter muito açúcar e pouca fibra. A pera era uma fruta duríssima. Então, isso é outra coisa. Diabético pode comer fruta à vontade. A banana foi... descoberta pela humanidade na Indonésia, parecia uma fruta do conde, a semente era grandona, tinha pouquinha polpa, hoje em dia é quase um patê, né? E aí dizem, pro diabético, né, pode comer fruta à vontade, mede a glicemia, basta, come um pedaço de melancia, eu convido todos vocês a pegar um monitor de glicose, instalar aquele monitor contínuo e fazer testes com frutas, come um pedaço de melancia para ver o que acontece com a glicemia. Vai a 200. Eu já fiz essa bobagem. O meu clínico riu demais de mim, porque eu falei, não, vou fazer exame de sangue, então vou passar a semana toda, não vou jantar, vou comer só fruta. E aí você comeu manga, né? Tu comeu um monte de manga. Abacaxi. E aí o meu exame foi uma catástrofe. Ele falou, o que você comeu? E foi isso. Vou comer só coisa natural, fruta e tapioca. E teve aquele Liver King, aquele influenciador norte-americano fortão, que ficou muito famoso com uma dieta ancestral, que ele... What up, primals? Que eles chamam todo de primals. E aí ele ficou famoso comendo fígado cru. E aí depois descobriu que ele tinha tomado um monte de esteroide, anabolizante e tal. Mas eu acho que passou uma mensagem legal, por exemplo, do fígado. O fígado é um dos alimentos mais nutritivos. Ele é um alimento extremamente nutritivo. Aí no livro tem um
um quadrinho que compara o fígado com outros alimentos, né? Ele é um verdadeiro oásis nutricional, o fígado, né? Ele é um dos alimentos mais ricos. Então, a outra questão dessa dieta ancestral é que a gente precisa comer o animal como um todo. Então não adianta ficar comendo só antigamente a gente comia. Quando eu era pequena, a minha mãe fazia almoço diferente de jantar, que é uma coisa quase impossível hoje em dia. Ninguém faz mais isso. Todo mundo aproveita ou faz um lanchinho de tarde e tal. E comia-se tudo. Comia-se até miolo, língua, rim. Exato. O rim tem que lavar não sei quantas mil vezes. Enfim, tem vários macetes. Mas se comia o animal como um todo. Então, isso é o que dá certo. Claro, porque esse é o alimento mais rico. O grande oásis nutricional, ele está exatamente nas vísceras. É ali, por exemplo, o fígado, ele tem a quantidade de vitamina A biodisponível. É incrível. Existem nutrientes que só existem nos alimentos de origem animal. Como, por exemplo, a cobalamina, a vitamina B12, o ácido retinóico na sua forma ativa. O fígado é o mais rico de todos eles. Então, nós temos isso. Então, um pedacinho, não precisa comer muito. Pequeno pedacinho de fígado, ele já é o suficiente. Existem, inclusive, suplementos que são liofilizados, né? De órgãos, para quem não consegue comer, para quem... esses alimentos, essas vísceras, elas têm um gosto mais forte. A gente precisa se adaptar a isso. Tem muita gente que não consegue comer, né? Então, a gente pode suplementar. Tem coração. Minha mãe fazia coração. Coração até de miolo. boi. Miolo. Também miolo ela fazia muita comi. coisa milanesa. Mas, porque a gente não tinha essa miolo não discussão. tinha o hábito de comer. Não, mas na minha casa, da minha mãe, eu comia já miolo. Mondongo. Porque dependia do que vinha na feira, ou que era mais barato, não sei. Mocotó, mondongo. Tudo isso. E agora tá na moda o caldo de ossos caldo também. de ossos, sensacional, né? Sensacional, caldo de ossos. Maravilhoso. Eu sou, lá em casa, a minha janta é caldo de ossos. Assim, pelo menos umas 3, 4 vezes por semana. Eu só tomo caldo também, de ossos. Né? Só o caldo mesmo. Só o caldo. Sacia incrivelmente. Extremamente nutritivo, riquíssimo em minerais, riquíssimos em aminoácidos importantíssimos. Um deles, o mais presente, é a glicina, que é um aminoácido essencial, que não é, que é um aminoácido que a gente produz, na verdade, ele não é um aminoácido essencial. A gente não precisa consumir, mas a gente produz menos. E a glicina, ela é um aminoácido que ela demanda muitas funções no corpo. Produção de creatina, a glicina é precursora. A produção de colágeno, a gente precisa de glicina. A produção de glutationa, a gente precisa de glicina. A glicina, ela é fundamental. E o caldo de ossos é riquíssimo. Então, eu adoro o caldo de ossos. Tomo todos. As pessoas falam muito da glutationa, né? A glutationa é a mãe dos nossos antioxidantes. Né? E a gente deve suplementar? A gente pode suplementar, na grande maioria das vezes, os precursores dela, porque ela não tem muita biodisponibilidade. Então, quando tu vai suplementar a glutationa, fica difícil, porque oral ela não funciona. O que tem glutationa? O que pode fazer a gente produzir? A gente produz glutationa? Sim, a gente produz. A gente produz. Quem produz os precursores são o glutamato, que é um aminoácido que tu não precisa suplementar, porque ele é muito comum. A glicina, que é bom suplementar, e a cisteína. Aí a gente suplementa na forma do NAC, da N-acetilcisteína. Mas eu fiquei impressionado porque você falou que a gente pode não assimilar o NAC. Eu tô tomando NAC. Não, mas isso é né? É raro isso, né? Eu tenho um polimorfismo ali que não adianta para mim suplementar NAC. Eu vou prestar mais atenção no meu teste genético. Eu fiz o teste e nem prestei tanta atenção. A maioria das pessoas não Agora me diz uma coisa. Você falou que o seu jantar é 4 vezes por semana caldo de ossos. Como é que é na sua casa? Você tem uma filha de 13 anos e uma filha de 11 anos. Esse assunto como é que você administra isso? A gente fala que o encontro, os Nagli Encontro de Gerações, a gente fala do legado e tal. Eu vejo o Duda educando a Zoe, falando primeiro a proteína, depois a porcaria e tal. E tem que comer depois da proteína uma fruta antes de comer a sobremesa e tal. E como é que você trabalha isso? Olha, é uma forma muito natural, assim, né? Porque o exemplo arrasta, entendeu? Então, assim, a Tiana, por exemplo, a minha esposa, que sofre de psoríase e que está em remissão pela dieta carnívora, ela é carnívora. Ela come carne. Né? Então, a mãe dela só come carne. É caldo de ossos e carne de manhã, de tarde e de noite. Essa é a dieta da Tiana. Né? Eu sigo a dieta que eu preconizo do ciclo original. Então, a base são os alimentos de origem animal. E as minhas filhas, a minha maior, que é a Martina, ela é
extremamente focada, assim, ela tem uma força de resistência maior do que a minha até. Ela é muito consciente. Ela, por exemplo, de manhã cedo, ela come sempre 2 hambúrgueres. Hambúrguer de carne moída, assim, natural, só carne moída e temperos, né? Feito em casa esse hambúrguer? A gente compra, mas a gente compra de frigoríficos direto. Gente, que já vem, você conhece a origem e a produção. Então, ela come hambúrgueres de carne, de costela, geralmente, carne gorda. A minha filha menor, ela come ovos, gosta muito de ovos, a Lívia. E eu mando alimento para elas no colégio. Eu não deixo elas comerem o alimento. Eu organizei isso e eu mando alimento para elas comerem no colégio. Você manda ovo? Não, eu mando carnes para elas ingerirem no colégio. Elas não comem lanche, né, no meio da manhã. Não precisa, porque sacia. A alimentação é extremamente saciante. E elas almoçam no colégio? Daí elas almoçam no colégio. Mas você manda a comida? Eu mando a comida para elas. E o colégio não implica? Receita como é que médica. foi essa negociação? Receita médica. Receita médica, né? Eu não gosto de óleos de cozinha, né? Pra mim é um dos grandes problemas. Essa né? é uma questão também. O que você usa na sua casa? A gente utiliza azeite, azeite, mas não para cozinhar, azeite cru, tá? A gente utiliza manteiga e eu gosto do sebo bovino, que é a melhor das gorduras. Que é a banha de porco? Não, e a banha de porco. Tá? Mas a banha de porco, então, tá... A banha de porco, o sebo. Tá? Mas geralmente é sebo, manteiga. Tá? Mas o sebo vocês preparam lá ou vocês pegam sebo eu pego, um pedaço e bota... a gente tem um produtor... Ele parece a gordura, a gente tem algumas coisas assim, tem né? Tem uma vantagem, eles a gente mora no sul. Não, mas aí você pode comprar aqui, sebo, é uma coisa super barata. Você vai num açougue e você banha de porco é mais fácil, tá? Que o sebo tem que ser preparado, não é tão simples ser. Conseguir o sebo o sebo é bem difícil, porque o sebo tem que ser purificado, assim, não é um tem sebo pouco qualquer, no Brasil. É um sebo médio. O sebo bom é aquele... Qualificar. O sebo bom é o que é feito da gordura perirenal do boi. Que é uma gordura mais... Então tu vai limpando o sebo para tirar aquele gosto, né? Do sebo, ele tem um gosto forte. É melhor... Tu vai limpando. A banha de porco, então. A gente utiliza... E a manteiga ghee faz diferença? Manteiga ghee é boa. Manteiga clarificada, né? Muito boa manteiga ghee. Eles têm alto poder de... são gorduras estáveis, não são gorduras que oxidam com facilidade. O óleo de coco também é muito bom. O Lair fala muito do óleo de coco. Eu uso óleo de coco é um óleo muito bom. Bolo. E a gente utiliza pouca gordura, porque na verdade os próprios alimentos eles já são ricos em gordura que a gente consome, né? Então não precisa ficar adicionando gordura, nada de ficar mordendo manteiga. Mas quando você vai fazer uma carne, você tem que botar alguma coisa para grelhar a carne. Pouquinha coisa, né? Vou usar menos azeite, mais manteiga. E as panelas também, como é que... O azeite, tá? Ele não deve ser aquecido a altas temperaturas, tá? Então, para frigideira, azeite não é bom. Para fritar, para dourar carne, para grelhar. Azeite para grelhar não é bom. Para refogar também não é bom, porque vai ter alta agora temperatura. Tu quer botar no final ali. Para terminar o prato. É excelente, né? Uma gordura maravilhosa. Tá. E você recomenda algum tipo específico de material, de panela? Aço cirúrgico. Aço cirúrgico, ele é a melhor panela que existe, porque ela não libera ela é melhor que inox, né? É um tipo de aço inox que não libera níquel, ela é extremamente resistente. Mas panelas de cerâmica também são boas. A gente tem umas da Ceraflame aqui também. Sim, são muito boas, né? Mas lá em casa a gente investiu, são panelas caríssimas, né? A gente investiu, mas são coisas que tu investe uma vez na vida, dura a vida toda, na verdade. Não arranha? Não. Porque uma de cerâmica que você pode usar utensílio de metal que não arranha, também se esquecer eventualmente no fogo, também ela, sei lá, aguenta 1.200 graus, ela não vai... A do aço cirúrgico, a única coisa que tem que esquentar bem ela, porque não gruda, né? Então tu esquenta muito ela, e daí ela fica... antiaderente. Maravilhosa. Cria aquela casquinha, né, na Agora carne. nada de teflon na minha casa. E como é que você administra essas filhas e as festinhas? Os aniversários. Aí que eu digo, é a alimentação. Não os aniversários dela, porque aí seria uma comemoração, é uma exceção. Mas as festinhas que elas frequentam, porque frequentam, né? Eu libero elas para comerem o que elas quiserem. Né? Então elas comem o que elas quiserem, só que elas têm consciência. A pequenininha é um pouquinho mais sapeca. 2 hambúrgueres antes dela aí, que a pequenininha é um pouquinho mais sapeca. Menor de 11 anos. Pouquinho mais sapeca, mas tá amadurecendo cada vez indo. mais, né?
E ela tem vários exemplos. É você, a Tiana e a irmã mais velha. Isso. E a Martina é extremamente consciente. Ela raramente Martina já come. tem um perfil, né? Já tem uma rede social e ela já defende a comida saudável. Sim, muito preocupada com isso. Muito. E a Tiana bate muito na questão do controle de danos, na questão das maquiagens. É um tema que ela fala muito, a Tiana para falar exatamente sobre isso. Ela bate muito nessa tecla, nessa questão do controle porque hoje em dia, com as redes sociais, né, nós temos um grande problema que as crianças estão fazendo skincare com 10 etapas aos 3 anos de idade. Isso é um absurdo isso, né? A criança já tem um monte de maquiagem infantil. Não, um horror. Aqueles gloss que passam no gostinho doce. Que tem tutti-frutti, não sei o quê. Tudo é o dinheiro, né? Na verdade, tudo é a indústria, é o consumo que vai lá na frente ser o dinheiro. Exatamente. E depende muito também da nossa disciplina, do nosso autocontrole, porque às vezes a gente quer agradar, porque o não, ele é doloroso, ele é amargo no curto prazo, mas você está construindo ali o caráter da tua filha. Mas você querer permitir ser o amigão ali da sua filha, ou né, querer brincar, querer permitir para ganhar aquele crédito no curto prazo com a criança, né? E no caso a gente como pais, a gente fica naquela de querer proteger a criança e manter boa relação com os avós, querer manter boa relação com os outros pais da escola. Isso é difícil também, essa diplomacia. Eu acho mais complicado a relação com as outras crianças da escola, porque não quer dizer que, por exemplo, as crianças que almoçam na escola, né? Você não tem um poder muito grande sobre essa... Quer dizer, você pode até numa reunião de pais colocar questões, tentar aliciar os outros pais que pensam mais ou menos como você para levar a questão para a reunião, mas tem uma coisa do sistema mesmo, da máquina. Que tem, por exemplo, a minha genética, né? Ela é uma genética complexa. Eu fui obeso, né? Então... Foi mesmo? Eu acho você tão elegante, tão magro. Mas desde que eu implementei o ciclo original na minha vida, né? Mas eu já tive quase 100 quilos, né? A gente não perguntou como é que foi, né? Como é que você foi descobrindo essas... Há quantos anos você implementou o ciclo original na sua vida? Quando nasceu a minha filha menor. 11 anos, então. A minha filha menor. Foi aí que eu... Quando meu pai faleceu de câncer de pâncreas, em 2007, eu tinha terminado a residência de urologia e aquilo foi um baque muito grande para mim. Eu olhei para mim, eu também já tinha mudado, assim, e ali começou a me despertar uma coisa de que comecei a trabalhar como urologista e eu sentia que eu estava enxugando o gelo. Cada vez mais eu atendia pessoas doentes, operava muita gente na época. E eu via que eu operava aquelas pessoas, eu tratava o câncer, eu retirava o cálculo, mas cada vez chegava mais gente. E eu olhava para o lado e tinha outros colegas como eu fazendo trabalho incrível, mas eu sentia que eu estava enxugando gelo, que eu não estava resolvendo a base dos grandes problemas, né? E isso me fez fazer essa busca, né? Foi um encontro com o meu propósito de vida, foi tentar entender por que nós estávamos tão doentes. Isso que me fez mudar completamente a minha carreira, né? Abandonar uma carreira consagrada na urologia que eu tinha. Eu era, na época, o maior cirurgião urológico do maior hospital do Rio Grande do Sul, que é a Santa Casa. Né? Que tinha maior volume cirúrgico na época. E eu abandonei tudo isso exatamente para abrir uma clínica que fosse focada em entender todo esse conceito que eu vinha estudando já há muitos anos e que eu queria implementar nos meus pacientes. Eu comecei a implementar isso e quando implementei em mim, implementei nos meus pacientes, e quando tu vê que isso aí funciona, nossa, não tem como desver isso, sabe? É uma realidade que se apresenta para ti assim de uma forma... E você perdeu muito revelador. Quantos quilos? Hoje eu tenho 82 quilos, eu cheguei a ter 100 quilos, né? Foram 18 quilos que eu perdi de gordura e mais até porque eu ganhei massa muscular durante esse trajeto todo, né? E até no meu Instagram tem uns antes e depois meus bizarros, assim, né? Até me vergonha de mostrar, nunca vi. Mas... que você é ingrato de medir por peso, né? Porque o músculo ele é mais denso, então... Não, parece outra pessoa, assim, né? E eu fiz essa transformação na minha vida. E
E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de focar exatamente nesse poder que nós temos de nos curar. Nós temos esse grande poder. O nosso corpo, ele é uma máquina muito, muito perfeita e responde muito rápido, Leda. Quando a gente implementa isso na nossa vida... A qualquer tempo, você acha válido? Qualquer tempo. Qualquer tempo. Mesmo a pessoa estando na terceira idade? Nossa, eu tenho exemplos de pacientes com quase 90 anos que transformaram a sua vida. Exemplos lindos, né? Quando a gente implementa isso na vida das pessoas, só que a pessoa tem que estar disposta a isso, né? É muito transformador. E é lindo. E a gente acaba colecionando essas pessoas e acaba se tornando amigos. Como a gente tem um contato muito próximo, uma consulta muito elaborada, que leva tempo, a gente acaba se aproximando muito das pessoas. E acabou sendo assim que eu implementei isso na minha vida e trouxe para a minha prática. Inicialmente eu comecei a fazer uma coisa híbrida, continuava como urologista, atendendo urologia, mas comecei a implementar, mas logo aquilo me sugou de um jeito que hoje em dia eu praticamente não opero mais, né? Atendo urologia ainda, porque faz parte da parte urológica, a parte de andrologia, da parte hormonal, que eu atuo muito nessa área de reposição hormonal, desse reequilíbrio. E você defende a reposição hormonal para homens e mulheres? Defendo, sim, quando existe a indicação correta, né? Obviamente. Principalmente em homens, né? Tu falaste desse exemplo, desse influenciador americano, né? E esse é um grande problema que eu vejo nas redes sociais, né? Pessoas nitidamente utilizando altas doses de esteroides, falando de saúde, falando de coisas saudáveis, em nome da saúde, né? Isso é um absurdo completo, né? E a gente sabe que o abuso de esteroides está relacionado à morte precoce, assim como a deficiência dos hormônios. Então nós precisamos o equilíbrio. E 90% das vezes ou mais, né, eu consigo normalizar a deficiência hormonal que aquela pessoa está apresentando simplesmente implementando os pilares do ciclo original, sem necessidade de repor hormônio. Juro. Só na alimentação? Não. Todo o ciclo original, né? No sono, estilo de vida. Exercício. Por exemplo... Os pilares são o sono, alimentação, movimento, a suplementação e o principal nessa questão hormonal, que é dentro da alimentação também existe, mas é o controle de danos, porque essas substâncias todas que a gente convive, elas são xenoestrógenos, elas se comportam como hormônios que desregulam toda a nossa orquestra hormonal. E elas estão diretamente relacionadas a por exemplo, essa epidemia de hipogonadismo que nós vivemos hoje em homens, né? Ou esses cânceres de mama cada vez mais precoces em mulheres. Então está diretamente relacionado a esse desequilíbrio hormonal todo que a gente vive. Mas é alguma coisa que as pessoas ingerem? Que as pessoas ingerem, que as pessoas passam no corpo, que as pessoas respiram, que as pessoas... Né, é uma série de coisas, né, que nós estamos sendo agredidos a todo momento. E com medidas simples, muitas vezes a gente consegue minimizar isso. Né? E como é que fica a exposição ao sol? Que é uma coisa que a gente não falou, assim, essa coisa da natureza, de pisar no chão, pegar sol... Isso é importante também? Dá pra gente minimizar tomando vitamina D ou não adianta? Precisa sim pegar sol? Não, a gente precisa pegar sol. O sol ele é uma fonte da vida. Ele é fundamental para que a gente consiga produzir níveis adequados de vitamina D. A deficiência de vitamina B tem um sério impacto em várias dessas questões que nós abordamos aqui. E o que a gente sabe é que o sol... que a queimadura solar, principalmente aquelas queimaduras na infância, está relacionada com o surgimento de câncer de pele. Mas aquela queimadura que queima, assim? Que descasca, que Mas sabe... na infância? Principalmente na infância e na adolescência. Está muito mais relacionada a essas queimaduras agudas do que a exposição crônica ao sol. Tá? A exposição crônica, a criança e adolescente que exagerar muito no sol pode ter mais chance maior de ter câncer de pele depois no futuro, Exatamente. E o adolescente é o que mais tende, o menino, por exemplo, ainda mais, eu digo com experiência própria, a testar os limites e falar, não preciso passar protetor, ficar pegando onda até... E muito importante também é o ambiente que o sol encontra. Então, por exemplo, se tu tiveres uma pele aonde
as tuas células da pele estão cheias de ácidos de cozinha, de ácidos graxos oriundos do ômega 6 de cozinha, tu vai notar que a tua queimadura ela é muito mais rápida, muito mais precoce, tu vai queimar muito mais a pele. Quando tu tem uma dieta com gorduras naturais, aquelas células cutâneas elas ficam muito mais protegidas. Isso é muito importante, o ambiente no qual o sol, né? Então, o que seria exatamente recomendado? O recomendado é pegar 15 minutos de sol todos os dias. Comer o quê? Comer carne, comer ovo? A base dos alimentos de origem animal complementados com os vegetais. E focar nas gorduras naturais que são presentes dentro desses alimentos de origem animal. Todas essas gorduras que a gente comentou. A dieta ancestral do ser humano. A dieta que a gente conviveu durante 99% do nosso tempo na Terra. Porque as crianças, não numa cidade como São Paulo, mas, ou talvez Porto Alegre, mas no Rio de Janeiro, por exemplo, e nas cidades litorâneas, né? A criança fica muito mais tempo no sol do que numa cidade tipo São Paulo, tipo Porto Alegre, né? Só cuidar para não se queimar, né? E priorizar uma proteção daí que seja uma proteção física, ou seja, aquela proteção com roupas. Quanto menos necessário for solar. Passar produtos na pele para proteção... O protetor solar também sai, né? Que muito se falou também do protetor mineral em relação àquele outro que tem os... Sim, os protetores químicos, né? Estrógeno, sei lá. Exato. Os minerais são melhores, são feitos de dióxido de titânio, dióxido de zinco, que eles são protetores de barreira, que nós chamamos. Ou seja, eles não são absorvidos, eles ficam na superfície da pele. Diferente de outros protetores químicos que são absorvidos pelo corpo. Isso aí... a especialista é a doutora Tiana, que fala muito sobre esse assunto. Eu vou me informar com ela sobre isso, porque eu uso protetor solar em bastão e tal, e nunca reparei. Mulher usa muito, né? Protetor solar antes em da pequenas áreas, né? E realmente o protetor solar ele inibe o fotoenvelhecimento da pele, né? Mas ele é importante a proteção solar de alguma forma, mas o que eu abordei é que então se pegue uma quantidade ideal de sol todos os dias, que é importante, tá? Mas que para que não haja queimadura, que a gente proteja fisicamente a pele naquelas regiões. Se você conseguir colocar uma camisetinha no seu filho de manga longa, ele mandar ele para a praia e passar protetor, de preferência protetores clean label, nas áreas expostas, é muito melhor do que você largar ele, né, com protetor químico o corpo todo, ou mesmo sem nenhuma proteção, né? E ainda dando para ele fritura, para ele comer peixe frito, batata frita e largar ele no sol. Ou seja, ele vai ter muito mais chance de fazer uma queimadura séria e pode comprometer a saúde dele a longo prazo. Eu nunca tinha feito essa associação da comida que você come na praia, o camarão frito e a batata frita e tal. Mas aí quanto tempo, assim, digamos, né? A criança está mantendo uma dieta saudável e de repente ela comeu umas porcarias ali no próprio dia ou na própria viagem que ela vai ter mais sol, porque aí normalmente você vai viajar para um hotel ou vai para uma casa de veraneio, aí lá você tende a permitir mais porcaria, vai dar aquele picolé com aquela margarina congelada, cheia de corante. Vai queimar mais. Vai queimar mais. Então, há quanto tempo até a dieta desandar? Digamos que você está fazendo tudo certo, a criança está comendo ali, respeitando o ciclo original, comendo carnes e... não existe esse estudo, né, Duda? Fica difícil de precisar isso, né? Mas o que a gente sabe é que o ambiente no qual o sol... né, vai atuar é muito importante. Então, quanto mais a gente conseguir preservar, melhor, né? Porque as tuas células, elas vão estar muito mais preparadas, muito mais resistentes à agressão. Com muito menos estresse, muito menos inflamados, com muito menos estresse oxidativo. Então, isso vai, sem dúvida nenhuma, a questão da minha geração é que a gente ficou no sol, passou creme para queimar, para bronzear e não para proteger. Ninguém usava protetor solar nos anos 80, 90. A gente usava aqueles raito de sol, etc. Né? Comprava da Argentina. Queimava muito menos também, né? Hein? Queimava-se muito menos. Por quê? Porque ainda a base da alimentação ela era alimentos de origem animal. Mas a gente queria ficar queimado.
Mas aquelas queimaduras agudas vermelhas e tal, eu me recordo, por exemplo, que você já ia ficar vermelho, porque você é bem branquinho. Né? Eu já ficava logo preta. Eu me lembro que eu me queimava muito mais quando eu era pequeno do que eu me queimo hoje, por exemplo, por causa da dieta, assim, né? Hoje eu tenho a minha pele é muito mais resistente, sem dúvida nenhuma, a queimaduras do que eu tinha na época que eu era pequeno. Mas o que a gente sabe é que os índices de câncer, né, de pele só aumentam, né? Então, é todo esse desequilíbrio do nosso corpo que está diretamente relacionado a isso. A gente facilita muito. A gente também tem muita culpa nessa história. Sem dúvida, né? Nós modificamos muito o ambiente, modificamos muitas coisas, né? Por isso que a gente está empenhado nesse podcast a defender isso, democratizar o conhecimento para que as pessoas tenham menos seguir problemas. Cometendo os mesmos erros da nossa família e também passar adiante para todo mundo se informar. Todo mundo diminua o nível de erros, né? E só para fechar, então, os acompanhamentos, que eu estou vendo aqui, as cenouras e pimentão, tomate, ovo, cerejas, quais seriam framboesas, bons acompanhamentos para dieta base de verduras, carnes, legumes, sementes, raízes. Não gosto muito de sementes, tá? Nozes, castanhas. Castanhas, que também são, mas como complementos, tá? Também são sementes, né? Nozes, castanhas. Batata doce, que tá na moda raízes, agora, né? Que são boas. Sempre na forma integral, né? Como forma integral? Por exemplo, a tapioca, ela é o aipim, né? A mandioca. Sim, né? mas processada, a mandioca, né? o inhame, a batata baroa, não sei se chama mandioquinha, batata baroa no sul, como moranga, né? Mandioquinha, a gente chama mandioquinha. Chama mandioquinha. Abóbora, moranga, como complemento da dieta, né? Existem algumas pessoas que se beneficiam da exclusão total dos vegetais por causa dos antinutrientes. É aí que a gente que tem esse destaque hoje para estratégia. O pessoal chama de dieta carnívora, né? Eu chamo de estratégia carnívora, que para algumas pessoas que desenvolvem intolerância a antinutrientes presentes nos vegetais, que essa estratégia pode ser útil. Então, doenças autoimunes, né? Pessoas com diabetes também, pessoas com disbiose, com alterações intestinais. Muitas vezes essas pessoas desenvolvem sensibilidade a lectinas, por exemplo. Uma das lectinas é o glúten, mas nós temos a avenina na aveia, nós temos as lectinas do feijão, que a gente precisa deixar ele de molho lá 24... São tão tóxicas muitas vezes. A gente bota a rodela de limão. Que a gente tem que deixar de molho ele para que ele não, né? Fica de molho. Então, algumas pessoas se beneficiam. Joga fora a água que ficou de molho. Porque exatamente essas lectinas são... Comer é muito perigoso, né? Guimarães Rosa escreveu que viver é muito perigoso, mas eu acho que alguém tem que... Talvez você escrever isso, que comer é muito perigoso. Não é perigoso, mas a gente... Basta que a gente coma a comida que a gente foi projetado para comer, né? O que é perigoso, na verdade, é a gente inventar uma comida e fazer dela, né? As aventuras, né? Bom, vivendo e aprendendo, né? Foi o que fizemos aqui são hoje. mudanças muito complexas para quem está acostumado com o estilo de vida usual hoje, de 2025 no Brasil. Algumas eu já venho buscando implementar há alguns anos também, mas mesmo assim é difícil passar para as outras gerações, passar para você que está muito mais acostumada a essa questão de comer bolo, comer pão, achar que isso é normal, né? Para você é muito difícil essa transição. É muito difícil. Não comer pão é difícil. Cortar essas... O bolo eu fui elaborando, né? Vou fazendo com... Mas para ele não adianta. Vou fazendo com fubá e farinha de amêndoa, tiro a farinha de trigo. Fico negociando ali. Mas eu acho difícil. Acho difícil não comer pão. Não é uma coisa assim... Eu sou viciado em pão, né? E açúcar. Por isso eu adoro, né? Mas eu tenho plena consciência, por isso que eu não como. Porque eu sei que... Mas não é que eu não goste, eu amo, né? Mas você não come nunca? Não, eu como. Por exemplo, eu vou para Itália, eu vou comer uma pizza. Se eu vou para Paris, eu vou comer um croissant, entendeu? Assim, se eu vou num...
A minha alimentação... Não pode ser a rotina. A minha alimentação... Eu sei dividir muito o que é alimentação do que é celebração. Se eu vou numa festa... do que é comida, né? Se eu vou numa festa, eu tomo uma taça de vinho, tomo um drink... Não é isso, entendeu? Mas eu sei que o álcool faz mal. Eu falo que o álcool faz mal. Eu falo para meus amigos que o álcool faz mal. Eles ficam furiosos comigo. E eles te convidam, né? Seus amigos? Convidam, né? Convidam. Às vezes eles dizem, o doutor Fernando tá chegando, assim e tal, né? Mas enfim, não. Eu sei o momento de celebração também. Não sou completamente radical. Mas eu não escondo a verdade. As pessoas escolhem o que... Quer comer, come, né? Mas... É isso. Mas é isso, né? Tá bom. Muito obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço. Né? Foi muito, muito útil essa entrevista. É muito importante saber e conhecer o ciclo original. O livro está aqui. E até a próxima. Obrigado, pessoal. Tá obrigado, Duda. Obrigado, Leda. Valeu. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E uma honra dividir, né? A gente sempre aprende, vai dividindo conhecimento. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha contribuído. Espero que a gente faça bom proveito. Você também espera. Então ficamos combinados assim, toda quinta-feira, 6h, no YouTube Leda Nagli, você tem um episódio novo dos Nagli, Encontro de Gerações. E lembrando que tem várias entrevistas complementares aqui à nossa conversa de hoje. A gente citou o Laí Ribeiro, citei que o prefácio é do Dr. Pedro Chestaski, que é o Dr. Neuro, está aqui também. Aqui o Vitor Sorrentino faz a apresentação, também tem entrevista com o presidente. Na contracapa tem o Dr. Túlio Sperbi, também tem o Dr. Túlio Sperbi aqui. Então você tem uma chance muito grande de ter a informação e se beneficiar com ela, né? Porque a informação é uma moeda. Sem dúvida. Certo? Isso. Então até a próxima. Valeu. Esse podcast é um oferecimento da Doctors First, que é a marca de suplementos que a gente usa e recomenda. São os melhores ingredientes, várias fórmulas autorais. Tudo com alta qualidade, com muitos selos, magnésio, Ultra Vision para melhorar a sua visão, colágeno, que todo mundo a partir dos 20 anos precisa. Vitamaster para imunidade, saúde do intestino. Ômega 3, fundamental. BK2, que é a vitamina K2, é o GPS do cálcio, vitamina D3 também para a saúde. O Glutamaster. É isso. Não pode perder. Lembrando, o QR Code vai estar na tela aqui para você conhecer mais 5% de desconto com o cupom LEDA5 ou Duda5. E o link está na descrição. Valeu!